A fake news não é uma invenção da extrema-direita, nem do bolsonarismo no Brasil. A fake news, em língua portuguesa, nada mais é do que mentira. E a mentira sempre existiu, certo? O que a extrema-direita fez com a mentira foi utilizá-la como uma ferramenta de poder. Mas ela só conseguiu fazer isso por causa das redes sociais, porque até então a mentira na política também era normal. Antigamente, quando um político queria espalhar uma mentira sobre um adversário, ele ia ter um trabalho imenso. A mentira era contada de uma pessoa para outra, era através do boca a boca que ela ia se espalhando. Por isso, ela demorava muito para chegar a um número muito grande de pessoas, e quando chegava, tinha tanta distorção da informação que as próprias pessoas desconfiavam de que era um boato. O político mentiroso até podia tentar contar com a divulgação pela imprensa, em jornais, rádios e TVs, mas jornalistas e empresas de comunicação respondem penal e civilmente pela divulgação de mentiras. Por isso, contar com a imprensa sempre foi muito difícil. Quando vieram as redes sociais, tudo era muito novo. Todos nós estávamos descobrindo suas ferramentas. Muita gente fazendo perfis no Facebook, muitos descobrindo o poder de conversar por mensagens através do WhatsApp, a maravilha de ver as fotos e os momentos das pessoas que conhecemos pelo Instagram. Mas enquanto isso, a extrema-direita viu nessas redes a oportunidade de espalharem mentiras com muita facilidade, contaminando as emoções e os comportamentos humanos de uma forma rápida e profunda. Era só criar uma mentira contada por uma pessoa que já tivesse alguma credibilidade, juntando fotos ou imagens que ilustrassem a história e pronto. Quem recebia a informação repassava para os seus conhecidos até se tornar impossível que a vítima dessa mentira pudesse desfazer a má imagem que foi criada sobre ela. Foi assim que surgiu a mamadeira de piroca, o kit gay, as imagens montadas com a colagem da foto de políticos da esquerda ao lado de criminosos, essas coisas horrendas que nem sentido faziam, mas que pareciam ser reais para quem não tinha nenhuma afinidade com a internet. Uma mentira, uma fake news com o poder de ser divulgada em massa desse jeito é capaz de destruir a vida e a imagem de uma pessoa, mas principalmente destruir um país inteiro, elegendo políticos de má índole. Afinal, foram as fake news que elegeram Bolsonaro em 2018. E por causa disso, nós vimos 700 mil pessoas morrerem numa pandemia. As fake news, ou seja, as mentiras, aliadas ao poder de divulgação das redes sociais, é o que também ajudou na eleição de figuras que nunca propuseram políticas de justiça social, como Nicolas Ferreira, Zé Trovão, Júlia Zanata, por exemplo. Por isso que hoje o brasileiro está vendo essas pessoas votarem a favor de betes, bancos e bilionários e aprovando leis que protegem bandidos como a PEC da blindagem. E a sociedade não pode fazer nada para tirar essa gente de lá. Esse é o poder das fake news. Uma coisa é alguém no seu bairro inventar uma mentira sobre você. Pode causar um estrago em sua vida, gerar diversos problemas de imagem e de credibilidade. Mas como existe lei, se você processa o mentiroso e ele é condenado pela justiça, é possível desfazer uma grande parte do estrago perante aquele grupo pequeno em que a mentira foi espalhada, demonstrando que a pessoa inventou algo sobre você e que a justiça reconheceu isso. Nas redes sociais, no entanto, uma mentira, que no direito penal pode configurar uma calúnia, injúria, difamação, o estrago é abissal, perto das punições que a lei impõe. Nenhum desses crimes, calúnia, injúria e difamação, é punido com prisão. Sempre foram considerados crimes de menor potencial ofensivo. Justamente porque as mentiras no mundo real nunca tinham sido tão nefastas. Mas nas redes sociais, uma fake news pode provocar a destruição da credibilidade de uma pessoa, de um profissional ou até de uma empresa. Pode gerar desemprego, crimes de ódio, racismo, eleição de políticos fascistas e até suicídios. Portanto, tratar a fake news nas redes com o mesmo nível de gravidade que o Código Penal trata os crimes contra a honra é um erro. As leis atuais são insuficientes para dar conta desse fenômeno. Por isso, precisa ser feita a regulação das redes. Só uma nova lei é capaz de controlar de alguma forma as ações de pessoas e empresas. Hoje, ninguém sabe ao certo como funcionam as redes sociais. Elas decidem tudo com base no que elas querem, em diretrizes que elas criam e que nada tem a ver com as leis do país. Há conteúdos que são fortemente espalhados, outros não chegam a quase ninguém. E as pessoas não sabem por que isso acontece. Quem nunca fez uma denúncia de alguém que pratica agressões verbais nas redes sociais e depois de analisada pela plataforma, o comportamento do usuário foi considerado normal?
Às vezes sugerem que você bloqueie a pessoa só para não ver as ofensas dela, mas as ofensas ainda estão lá para todo o resto dos usuários da rede acessarem. Ou seja, não existe uma autorregulação justa. Políticos da extrema-direita usam a alegação de liberdade de expressão. Mas pense, no mundo real, você se sente livre para xingar seu vizinho pela janela do seu apartamento? Você acha que pode inventar que ele praticou um crime e divulgar no seu condomínio porque você não gosta dele e quer prejudicá-lo? É um número muito pequeno de pessoas que teriam coragem de fazer essas coisas. E elas podem, só que vão responder pelos seus atos com base nas leis. Dentro das redes sociais, ainda não existem leis a serem impostas. As pessoas se escondem em apelidos ou nicknames, ofendem, inventam mentiras, atacam, acusam de crimes e tudo fica por isso mesmo. As redes sociais não aplicam regras de moderação e essas informações vão ganhando corpo, chegando a uma gama imensa de pessoas. Se as pessoas são processadas e condenadas, as redes não respondem por nada. E o desagravo imposto por um juiz não tem o mesmo poder da mentira que foi divulgada antes. Não chega a todos, o estrago já foi feito. E por que as redes não fazem moderação? Porque elas podem. Justamente porque não tem leis que as obriguem. Quanto mais mentiras, ofensas, agressões, gritos, mais engajamento das pessoas nas redes. E quanto mais engajamento, mais gente acessando as publicidades. Então não é interessante moderar essas ações. O interessante é ajudá-las a serem ainda mais divulgadas. E é isso que acontece. As redes sociais podem se tornar um ambiente muito mais positivo, com leis, com a regulação, com o cuidado que elas terão para não perderem dinheiro se espalharem informações falsas. Talvez elas até comecem a divulgar mais vídeos informativos como esse aqui, porque coisas boas também engajam, também interessam as pessoas. Muitos querem entender temáticas sociais que às vezes não estão muito claras, e as redes podem ganhar dinheiro com isso também. A sociedade seria muito mais justa se as redes sociais continuassem ganhando muito dinheiro e as pessoas ganhando muito conhecimento, com a propagação da verdade. E isso é possível se a gente começar a cobrar fortemente por isso.